no Salmo 51. Salmo 51. Eu vou ler e você acompanhe. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz ao que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que regozijem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e aos pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque tu não comprases em sacrifícios, senão eu te daria. Tu não te deleitas em holocausto. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui. A sua presença é real em nosso meio, mas nós queremos mais, Pai. Fala no coração de cada um dos teus filhos, segundo a sua boa vontade. Nós saímos dos nossos lares hoje para entregar algo para o Senhor. Nós queremos entregar, Pai, o nosso coração, Pai. Recebe a nossa oferta. O Senhor não se agrada, Pai, de holocaustos. O Senhor se agrada de um coração quebrantado e contrito. Pai, que os nossos corações nessa noite, Pai, sejam quebrantados diante da sua presença. Que nós precisamos sim, Pai, do seu amor. Nós precisamos sim, Pai, da sua misericórdia. A sua graça, Pai, nos é o bastante. Muito obrigado por esse domingo. Muito obrigado pela presença de todos que aqui estão. Mas nós queremos mais do Senhor. Se você quer mais de Deus, querido, aplauda Ele bem forte. Aleluia. Aleluia. Pessoal, vamos sentar, tem muito lugar aqui. Agora nós vamos passar o nosso news. Os nossos avisos. Fica atento aos avisos da igreja, queridos. Boa noite, Igreja Vida Nova. É uma alegria receber vocês em mais uma celebração. Que bom que você... Boa noite, Igreja Vida Nova. É uma alegria receber vocês em mais uma celebração. Que bom que você escolheu estar aqui conosco para adorar, aprender e crescer na presença de Deus. Nós acreditamos que Deus tem algo especial para cada pessoa que está aqui conosco. Por isso, fique atento às nossas programações. Então prepare-se, porque nós vamos conferir nossos avisos. Toda terça-feira nós temos o nosso culto de ensino, a Terça da Recarga. Um tempo especial para que possamos aprofundar na presença de Deus, fortalecer a nossa fé e sermos renovados, para viver aquilo que Deus tem para nós. Se você ainda não participa, já
procure os nossos líderes e encontre uma célula próxima de você. Atenção, homens! Toda sexta-feira, aqui no nosso prédio, ocorre 5 horas da manhã as nossas orações. Um tempo de buscar alinhamento espiritual e fortalecimento para aqueles que desejam liderar suas famílias e viver o propósito de Deus. Homens, esperamos vocês. Igreja, queremos compartilhar com vocês uma iniciativa muito especial. O mercado solidário existe para atender pessoas e famílias que estão passando por um momento de necessidade, levando não apenas só alimento, mas esperança. E queremos agradecer que alguns empresários da nossa igreja já abraçaram esse projeto e estão contribuindo para esse crescimento. Mas nós já acreditamos que toda igreja pode fazer parte dessa missão, contribuindo para trazer o alimento ao nosso mercado. E aquilo que parece pouco para você pode representar muito para as outras pessoas. Por isso, quando vier aos cultos, lembre de trazer a sua contribuição. Participe do nosso mercado solidário e faça parte dessa corrente de amor. Atenção, Ministério de Dança, dia 27 às 15 horas, teremos um momento muito especial, aperfeiçoamento de aprendizado e desenvolvimento. Se você já faz parte do Ministério de Dança ou quer atender esse chamado, não perca essa oportunidade. Anote na sua agenda, dia 27 às 15 horas. Já anota aí na sua agenda, dia 27, o nosso culto de jovem caipira. Será uma noite de alegria, comunhão e muita celebração. E claro, uma poderosa experiência com Deus. Convide seus amigos e vem participar conosco. No último domingo, enfrentamos uma forte tempestade que causou danos significativos em nossa estrutura. Os ventos foram tão intensos que algumas placas solares foram arrancadas. Parte do nosso telhado foi danificado, afetando o nosso forro e infelizmente perdemos 3 placas solares. Além disso, o telhado da vizinha também foi afetado. Com a queda da placa, acabaram causando ainda mais danos. Sabemos que muitos irmãos talvez não tenham conhecimento do que aconteceu. Por isso, queremos compartilhar essa situação com transparência. Estamos trabalhando para realizar todos os reparos necessários e restaurar aquilo que foi danificado. Também queremos agradecer a todos que têm sido fiéis e generosos. Sua contribuição tem sido fundamental para que possamos continuar avançando na obra de Deus e também enfrentar momentos inesperados como este. Por isso, encorajamos você a continuar exercendo sua generosidade. Cada oferta, contribuição e gesto de apoio faz diferença e nos ajuda a manter esse lugar preparado para servir pessoas, famílias e cumprir o propósito que Deus nos confiou. Muito obrigado por fazer parte dessa casa e caminhar conosco. Juntos somos mais fortes. Na Igreja Vida Nova, acreditamos que cada pessoa recebeu dons, talentos e vocações dadas por Deus. Por isso, queremos ajudar você a descobrir e desenvolver aquilo que Deus colocou em suas mãos. Se você deseja servir, crescer e fazer parte de algum ministério, procure a nossa liderança ao final do culto. Existe um lugar para você aqui. Igreja Vida Nova, o lugar de novos começos. Amém, queridos? Cadê a Samara? Viu, Samara? O Asaf Mazak está aí, ó. Está desenvolvendo seus talentos. Amém. Abra sua Bíblia em 1 a Crônicas. Capítulo 29. Eu quero falar para você de uma oferta ousada. Uma oferta que eu creio que nunca houve outra oferta igual a essa. Primeira Crônicas, capítulo 29, versículo 2 adiante. Amém? Primeira Crônicas. Fica depois de Gênesis e antes de Apocalipse, irmão. Capítulo 29. Né, pastor? Eu vou ler e você acompanhe. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro,
e prata para de prata, e cobre para de cobre, e ferro para de ferro, e madeira para de madeira, e pedras sardônicas, e pedra de engaje, e pedra de ornato, e obra de embutido, e toda sorte de pedras preciosas, e pedras de mármores em abundância. E ainda da minha própria vontade para a casa do meu Deus, o ouro e prata particular que tenho demais, eu dou para a casa do meu Deus. Afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes da casa, e ouro para objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda a obra das mãos artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? É uma pergunta, irmão. Quem, pois, está disposto para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Versículo 6. Então o chefe dos pais e os príncipes das tribos de Israel, e os capitães de milhares, de centenas, até os capitães da obra do rei, voluntariamente contribuíram, e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dracmas, 10.000 talentos de prata, e 18.000 talentos de cobre, e 100.000 talentos de ferro. E os que se acharam com pedras preciosas, deram para o tesouro da casa do Senhor, na mão de Jeiel, o genocida. E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com coração perfeito voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Amém, queridos? Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Pode distribuir os envelopes? Obrigado. A pergunta que o rei fez foi essa, no versículo 5. Quem, pois, está disposto a encher sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Todo recurso que você oferta e que você devolve o dízimo na casa do Senhor, ele é revertido para o nosso próprio benefício. Feche seus olhos e levanta o seu envelope para o alto. Se você trouxe a sua oferta, se você trouxe o seu dízimo. Senhor meu Deus, nós lemos aqui a sua palavra, de pessoas que se dispuseram a fazer uma grande obra. Eles foram desafiados a edificar uma casa para o Senhor. E eles trouxeram o melhor que eles tinham, Pai. O rei entregou o seu melhor. A sua equipe, os seus oficiais, os seus generais entregaram o seu melhor. E todo o povo percebeu que com alegria, voluntariamente, eles entregavam a casa do Senhor. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos hoje como igreja, como filhos do Senhor. E o nosso coração, Pai, não pode ser menos, Pai. O nosso coração tem que ser igual ou mais graças ao Senhor. Porque nós fomos convidados, Pai, a fazer parte de uma grande obra, Pai. O Senhor está edificando a sua igreja, Pai. E nós fomos convidados a ser parte dessa edificação. Pai, obrigado pelo coração de cada um dos seus filhos. Que o Senhor possa, Pai, sim, Pai, retribuir segundo a sua palavra. E a sua palavra, Pai, ela é fiel. E ela foi liberada. Toda a palavra do Senhor não voltará vazia, ela vai cumprir o propósito pela qual ela foi liberada. E a sua palavra diz que o Senhor vai abençoar o seu povo, Pai, de medidas que o povo não poderá contar. Os céus vão se abrir e o Senhor vai derramar sobre cada um, Pai, segundo o que propôs no seu coração. Você diz amém, meu querido? Traga sua oferta com muita alegria. Aleluia.
Aleluia. Agora como é que eu faço para esses meninos que eu não vou orar para eles agora, hein? Deixa eu falar para vocês. O time vai orar agora, tá? Mas vocês não vão descer agora, tudo bem? A gente vai fazer um momento de conexão ainda. Que isso? Mas aproveita que vocês estão sentados aqui, vamos orar. Tá bom? Mas depois da oração tem a conexão. Como é que você vai ser na foto? Belezinha? Estenda suas mãos para cá. O que você tem para liberar com palavras para essas crianças? Começa a liberar palavras para essas crianças. É a sua oração, querido. É a sua oração. Começa a declarar, começa a profetizar, começa a atrair os céus para cá. Elas são hoje o futuro. Isso depende de mim e de você. Nós somos responsáveis como igreja para plantar no coração dessas crianças o amor de Deus sobre elas. E através delas, as gerações futuras vão conhecer quem é o nosso Deus. Pai, muito obrigado pelas nossas crianças. Pai, que em nome de Jesus, Pai, elas sejam ensinadas na sua palavra, Pai. E essas crianças vão impactar essa cidade, Pai. Vão impactar essa nação. São os futuros profetas do Senhor, homens e mulheres de Deus, que o Senhor vai levantar e vão sim, Pai, abalar essa nação. Vão declarar que existe um Deus que ama, um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que é vivo e eterno. Amém, queridos. Aplauda nossas crianças, querido. Amém. Pessoal, não vai passar a linha, tá bom? Fica de boa aí, tá bom? Pessoal, vamos ficar de pé em nome de Jesus? Nós temos uma maneira de receber nossas visitantes. Você vai identificar quem está do seu lado aí, que está nos visitando hoje. E você, igreja, vai sair do seu local e vai tirar uma foto com essa pessoa e vai postar nas redes sociais da sua igreja, amém? Nós temos 1 minuto agora para o nosso momento de conexão. Marca aí, Valdir, 1 minuto. Sai do seu lugar, igreja. Vamos tirar nossa foto aí. Ih, mas está muito parado a igreja. Está todo mundo sentado aqui, aí. Levanta aí, Jean, nos ajuda aí, ué. Procura uma pessoa do seu lado aí, meu querido, tira uma foto com ela aí. Pode usar o Photoshop aí para ficar mais bonito. Use o Photoshop. Aleluia. Pessoal, hoje nós descobrimos que não tem ninguém feio, que o seu celular pode ser um pouquinho melhor, tá? Agora as crianças podem ir para a salinha, se já não foram, sem correria, devagar. Amém? Eu quero convidar aqui 2 famílias muito top. Nós vamos apresentar aqui uma princesa na casa do Senhor. Chamar aqui a minha família, a família do seu Marlon. Pessoal, vem aqui, vamos estar apresentando a Laurinha. Pode subir aqui, pessoal. Se não tiver espaço, a gente consegue um espaço aqui. Pode ser aqui embaixo. Dona Lourdes. Cadê o vô? Vem cá, vô. Pode ficar mais perto, gente. Vamos aproximar um do outro aí para ser bonito na foto. Gente, o Gustavo, depois de 8 anos, graças a Deus, Deus quebrantou o coração dele.
Aleluia. Por que nós não batizamos criança? Nós entendemos, segundo a palavra de Deus, que batismo é pela fé e para arrependimento de pecados. O Senhor Jesus falou que aquele que crê e for batizado será salvo. E nós cremos que criança é a obra a obra mais perfeita e pura de Deus. Então, criança, nós seguimos aquilo que Deus nos ensinou através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, há 8 dias de nascido. Cadê a Ana Cláudia? Foi levado ao templo para ser apresentado ao nosso Deus. E assim como Jesus fez, nós fazemos. E quando a criança tiver consciência, ela vai decidir por si próprio o caminho do Senhor. Mas nós, como igreja, os pais, Gustavo, a Samara, a família e a família espiritual, foi dado para nós uma missão. Nós ensinamos a Laurinha quem é o Deus dela. E é para Deus que nós ensinarmos ela. Quando chegar o tempo dela adulto, onde ela tiver consciência, ela não vai se desviar do caminho do Senhor. Você consegue entender que o papel da família, tanto a família de sangue como a família espiritual, é ensinar as nossas crianças o caminho do Senhor? Que um dia elas vão tomar a decisão dela. E sim, nunca mais vão se desviar da presença de Deus. Amém? Nós temos aqui uns avós, temos bisavós. Quem que é bisa aí? Levanta a mão aí. Ó, bisa, é um privilégio, né? Deus deu para nós, né, o privilégio de conhecermos a terceira geração. Que isso, Jean? Viu aí, Jean? Você conhecer? Amém. Que Deus possa nos dar mais uns 10, 15 anos de vida para me conhecer mais uma geração. Estamos felizes com o nosso Deus, que deu o Marlon. Nesse momento, mas vem cá, me ajuda aqui a ser com um homem de Deus aqui. Pega a sua netinha nas mãos, vamos levantar ela para o alto e vamos fazer uma oração aqui, apresentando. Você como igreja, estenda suas mãos para cá. Senhor, como nós estamos alegres pelo milagre que é a Laurinha em nossa vida. Ela veio para renovar o seu amor na família, Pai. Quando nós olhamos para ela, nós vemos a graça do Senhor. Mas o Senhor, Pai, conta com Gustavo, com a Samara e com toda a família para guardá-la, para protegê-la, para ensiná-la o caminho que ela deve seguir. E nós queremos que, em nome de Jesus, nós vamos sim, Pai, cumprir essa missão. Nós vamos nos esforçar no Senhor para nós sermos exemplo para ela, Pai. Para que ela cresça, Pai, num lar temente ao Senhor. E no dia dela, Pai, ela vai tomar os seus próprios passos na sua presença, como uma princesa do Senhor, escolhida pelo Senhor para mudar uma nação. Pai, em nome de Jesus, guarda o Gustavo, guarda a Samara, guarda toda a família, Pai, nos dê sabedoria, nos dê capacidade, nos ensina, Pai, a cuidar dos teus filhos que o Senhor confiou a nós. Nós fazemos esse voto com o Senhor, nós não vamos decepcioná-lo, nós vamos honrar o Senhor, e a Laurinha é a princesa escolhida do Senhor. Você diz amém, igreja? Amém. Aplauda o Senhor bem forte na vida da Laurinha. Cadê as fotos? Tem foto hoje não, gente? Já tirou muita foto? Muito obrigado, gente, fica à vontade. Vó, obrigado, vó. Obrigado, vô. Amém. A minha mãe, três bisnetos, mãe? 3 bisnetos. Amém. Chamar o nosso pastor aqui. Ei, pastor divino, hein? Tem que orar, pastor divino. Ora mais aí, pastor divino. Amém. Estenda suas mãos para cá.
Existe um propósito pelo qual Deus trouxe você aqui hoje. Talvez você ainda não tenha entendimento, mas se você orar a Deus nesse momento, Deus vai dar entendimento para você. E tudo aquilo que for revelado através da palavra de Deus, vai ser para o seu crescimento. Senhor Jesus, estamos aqui como igreja, e nós cremos, Pai, que o Senhor vai falar em nossos corações. Que o teu servo, Senhor, seja o mensageiro dessa noite, com a palavra do reino para o nosso coração. Nós te adoramos, nós ofertamos na sua casa, nós apresentamos a sua filha no seu altar, mas agora chegou o momento de nós ouvirmos a sua palavra. Pai, que em nome de Jesus Cristo, nós abrimos o nosso coração e conduzimos nossa mente cativa ao Senhor, para que nenhuma palavra, Pai, seja perdida, mas que toda palavra, Pai, esteja semeada em nossos corações. Você crê? Diga amém em nome de Jesus. Meus irmãos, a graça e paz a todos. Você conhece esse instrumento aqui? Deixa eu te falar um negócio. Você está vendo o que aconteceu com a nossa igreja, nosso templo, né? Semana passada. Foi realmente assim um momento muito desagradável para a gente, mas graças a Deus não aconteceu nada mais sério, né? Nós fizemos uma correria durante a semana. Quero agradecer a todos que estiveram envolvidos diretamente, o Wesley, pastor Alexandre, eu. Nós estávamos em cima da casa da senhora, né, Wesley? A senhora achou que Jesus estava voltando, irmão. A vizinha falou: pastor, achei que Jesus estava voltando, fiquei no desespero, foi um barulhão. Mas graças a Deus nossos vizinhos compreenderam a situação, soltaram 5 placas solar, voaram. Nós conseguimos recuperar 2 placas, mas perdemos 3. Tivemos um prejuízo financeiro, graças a Deus não tivemos nenhum problema físico, né? Então, vamos agradecer a Deus por isso. Você pode fazer uma oração de agradecimento, porque Deus nos livrou, Deus nos guardou, e a questão financeira Deus repõe. Você pode orar comigo? Deus, obrigado por ter guardado nossos vizinhos, protegido, livrado de um mal maior, Deus. Obrigado porque o Senhor guardou a nossa casa, guardou a igreja. E Deus, eu sei que essa questão financeira é passageira e o Senhor vai repor, o Senhor vai nos abençoar. Mas queremos agradecer pelo livramento, Deus. Obrigado, muito obrigado. Aleluia. Você conhece esse instrumento aqui? Esse instrumento eu ganhei de um amigo meu, uma pessoa que eu amo de paixão. Esse aqui foi o bem mais valioso que eu recebi, porque ele tem um símbolo profético muito forte. Isso aqui chama shofar. É o shofar, mais conhecido como trombeta, né? E ele tem uma função muito interessante no povo de Deus. Hoje eu vou te ensinar o significado de um desses toques, quando ele é tocado. Eu vou te ensinar hoje o significado dele. Tem muito tempo que eu não toco ele. Tomara que eu dê conta de tirar um som aqui para você ouvir, né? Então, até eu falar, deixa eu introduzir o que eu quero falar com você nessa noite. Deus está nos entregando, irmãos, coisas preciosas como igreja. Deus está nos despertando como igreja para algo grandioso, para algo assim, que a gente está com o coração realmente assim queimando e ardendo.
Estamos conversando com algumas pessoas nos bastidores e a gente está vendo, parece que Deus está movimentando a igreja numa direção e nós estamos sensíveis a essa direção que Deus está nos movimentando. E já tem umas 3 semanas que eu já falei para a igreja, olha, nós vamos compreender como ser uma igreja que age e vive debaixo do poder de Deus. Da graça, da glória de Deus. E eu pus no meu coração de te ensinar as minhas experiências da presença de Deus. E hoje eu quero contar uma das experiências mais poderosas que eu tive diante de Deus, que foi algo profundo, que eu entendo que Deus me deu, e isso foi antes de nós começarmos a Igreja Vida Nova. E foi uma das condições que Deus pediu no meu coração, para quando eu fosse começar a Igreja Vida Nova. Não tinha ideia de onde eu ia começar, se eu ia começar, eu não tinha ideia nenhuma o que ia acontecer, mas eu já tinha algo queimando dentro de mim. Por 1 ano, depois que Deus me tocou realmente para começar a igreja, eu falei, eu não vou começar, não quero. Eu segurei essa unção por 4 anos. Segurei não, eu enrolei. Eu enrolei Deus. Eu estava com medo, eu não sabia como fazer, o que fazer. Então eu precisava de entrar em Deus e buscar a direção de Deus. E a pastora, ela trabalhava. E eu tinha uma empresa de blocos. Eu tinha uma empresa, eu tinha 12 funcionários. Inclusive até eu ofertei essa empresa na vida dos meus irmãos para abrir a igreja. Eu abri mão desse investimento de aproximadamente R$150 mil que nós tínhamos já investido nessa empresa. Já tínhamos 2 caminhões, uma máquina que custava mais de R$40 mil, e Deus falou para mim, qual o preço que você está disposto a pagar para fazer a minha vontade? Eu falei, o Senhor põe o preço, eu entrego. Foi um momento muito forte, parece que Deus me jogou na parede. Ele falou, me dê seu tempo, me dê seu coração, me dê sua paixão. Me entrega isso. Falei, te entrego agora. A partir de hoje eu vou me desligar da empresa e vou focar na sua obra. Eu quero fazer a sua vontade, eu quero ganhar vidas para o Senhor. E essa foi uma das condições, mas até chegar a isso, eu estava praticamente assim, 1 ano buscando em Deus. E hoje eu vou contar, você vai falar para mim assim, pastor, o que o senhor vai falar para nós hoje? Eu vou falar sobre a noiva apaixonada. Diga comigo, a noiva precisa estar apaixonada. A noiva apaixonada. Mas pastor, o senhor não falou para nós que o senhor ia nos ensinar a buscar o poder de Deus, a buscar a presença de Deus? Sim, eu falei. Mas eu falei também que eu ia te ensinar atalhos. Eu falei também que eu ia te ensinar caminhos para você receber o poder de Deus e a presença de Deus mais rápido. Eu falei para você. E eu quero te contar um dos segredos para você alcançar a condição de receber a presença de Deus mais rápido, mais intensa, mais profunda. Eu quero te contar. E eu quero que você abra o seu coração, porque você precisa entender. Diga comigo, a paixão. A paixão é o mapa principal para você iniciar a busca da presença e do poder de Deus na sua vida. Sem ela, fica mais difícil, fica mais demorado, talvez impossível. Mas com ela fica mais fácil, mais leve e mais rápido. E eu quero te contar sobre isso.
a paixão pelo noivo. Durante muito tempo eu orando, buscando, eu ficava... Como eu tinha uma empresa, eu tinha uma liberdade de tempo grande. E eu ficava... Tinha tempo que eu ficava 4 horas, 6 horas, direto, orando e buscando a presença de Deus. Adorando, lendo, estudando, buscando. E como eu contei para vocês, a experiência do monte foi quando eu recebi um poder diferente, uma unção diferente. Não vou contar ela agora, mas eu vou te contar a unção que eu recebi lá dentro do quarto. Vai escutando, vai mapeando, vai anotando e vai fazendo o mapa. Eu estou construindo o caminho da presença de Deus para você. Eu estou construindo um mapa para você entrar em Deus e descobrir o que tem lá dentro. Na última ministração que nós falamos, não ore mais. O André falou sobre ora, e no domingo seguinte eu cheguei falando, não ora. Por quê? Eu não quero que você ora mais. Tem muita gente que ora, e não está mudando a vida. Não está recebendo nada. Então eu despertei para esse propósito e falei, não ore mais. Busque a presença. A presença te transforma. A presença te renova. A presença vai te encher de paixão. O segredo para você alcançar a presença de Deus é ter um coração apaixonado. É ser uma noiva apaixonada. O segredo para você descobrir e entrar no coração do noivo é você ser apaixonado pelo noivo. Apaixonado pelo noivo. E a igreja somos nós. Diga, a igreja sou eu. O meu noivo é Jesus. Vamos entender esse processo. Vamos entender tudo isso aqui. Vamos construir um caminho para a presença de Deus. Este não é o caminho, é um dos caminhos. E quando eu buscava o Senhor, eu lembro como que estava o meu coração para me receber tanta unção dentro do quarto. Eu lembro. Como hoje, não mudou nada no meu coração. Mas eu lembro que um dos momentos mais preciosos que eu cheguei em Deus, eu lembro que o meu coração estava totalmente apaixonado por Jesus. Eu lembro como que estava o meu coração no dia que eu recebi, eu posso dizer assim, uma unção que eu nunca imaginava que eu ia receber ela. E eu estava ali dentro do meu quarto, no secreto. A Bíblia fala também que você tem que estar no secreto, buscando a presença de Deus. E eu orando ali. De repente, olha, eu vejo a mesma ação do Espírito Santo lá no templo da igreja primitiva. De repente, uma presença entrou dentro do meu quarto. Ela invadiu dentro de mim. Irmãos, eu descobri, eu percebi uma coisa diferente ali dentro do quarto, tão profundo, tão tremendo, tão diferente de tudo que eu tinha visto. E aquilo ali foi me puxando para baixo. Parecia um peso tão grande, mas tão gostoso de sentir, de perceber, de ser envolvido. Aquilo me envolvia de uma forma tão forte, mas tão forte que agora eu me vi jogado e prostrado no chão. E ali eu ficava horas e horas chorando, vivendo, desfrutando daquela presença. E uma hora eu percebi que eu estava rolando para debaixo da cama. E o Senhor me levou a uma reflexão ali naquele momento de êxtase espiritual. E Ele me levou e me começou a fazer umas perguntas. Quem é
a igreja para mim. Eu falei, a igreja é a sua noiva. Ele falou, sim, a minha noiva. E ele falou para mim, eu vou te mostrar a dor que está no meu coração. E eu comecei a sentir uma dor, uma pontada dentro de mim. Parecia que eu estava sentindo, Jesus estava transferindo a dor dele para me sentir essa dor. E ele falou ao meu coração, ali naquele diálogo, eu falando assim, a minha igreja é minha noiva. Só que a minha igreja não está apaixonada por mim. Eu sinto essa dor. Porque a minha noiva não sabe se apaixonar por mim. E a culpa é dos pastores, que não estão ensinando a minha noiva a se apaixonar por mim. E ali, diante de muitos momentos, eu senti que Deus estava me pedindo algo. E Ele já tinha me pedido para começar a igreja. E Ele falou assim, ensina a igreja que você vai começar. Nem existia nome, nada. Mas falou, quando começar, ensina a igreja a ser apaixonada por mim. E isso entrou forte dentro de mim. E eu estou resumindo aqui, porque eu tenho muita coisa para passar para os irmãos. E aos poucos eu vou contando esses detalhes. E eu entendi que nós precisamos ser apaixonados pelo noivo. Eu não sei qual a sua motivação por ser igreja. Mas deixa eu te falar, se ela for ser uma noiva apaixonada, nada mais importa. A importância principal é essa, ser uma noiva apaixonada. Jesus, ele viveu no contexto judaico, e para nós entendermos essa questão, como é essa paixão, esse relacionamento da igreja com Jesus, deixa eu te ensinar, e vamos entrar na Bíblia para nós compreendermos como que é esse contexto, como que funciona isso. Efésios capítulo 5, versículo de número 25 a 27. Diz assim, o apóstolo Paulo fala, vós maridos amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para a santificar, para a purificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Há uma expectativa no noivo, há uma expectativa em Cristo, quando Ele vier, de encontrar uma igreja limpa, uma igreja santa, uma igreja sem mácula, acima de tudo, uma igreja apaixonada por Ele. Há uma expectativa no coração de Jesus por uma igreja apaixonada por Ele. Então eu tenho que falar, tenho que te ensinar isso. João capítulo 14, versículo 2 e 3 diz assim, ó, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito para vocês. Vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Jesus falou, eu vou para o Pai e vou preparar uma casa lá e vou vir buscar vocês para vocês estarem comigo. É Jesus prometendo, falar, vou buscar minha noiva, eu vou te buscar para você estar comigo. Há uma promessa, mas vamos entender esse contexto para nós entrarmos nisso. Olha, para nós compreendermos com profundidade desse amor, dessa promessa, dessa entrega, desse romance, desse relacionamento de Jesus com a igreja e da igreja com Jesus, ou seja, de Jesus com você e você com Jesus, eu preciso entender e voltar no antigo, no Oriente Médio, né? Voltar ao antigo, na realidade, no primeiro século. Ou seja, eu preciso olhar a cultura daquela época, a cultura pela qual Jesus estava falando sobre isso.
Porque Jesus ensinava, e ele ensinava com base nos momentos que as pessoas viviam, para elas entenderem a mensagem dele. Então Jesus usou a cultura daquela época para falar sobre essa promessa para a igreja. E quando eu volto, quando eu observo, eu preciso entender essa mensagem aos olhos de Jesus e aos olhos daquela época. Então vamos entender como que funcionava essa cultura, para que nós entendamos que Jesus é o noivo, nós somos a noiva, e a igreja precisa estar apaixonada por Jesus. Jesus está usando uma estrutura da cultura que todo judeu daquela época conhecia perfeitamente. Jesus usou uma coisa que todo judeu fazia, que era o casamento. E Jesus usou o processo do casamento judaico para mostrar como que ele queria e ele iria fazer com a igreja. E quando ele mostrou isso para o povo judeu entendeu claramente, porque isso era a cultura deles. Para você entender também, nós não somos judeus, mas isso está escrito, nós precisamos e vamos entender isso hoje. Escute, como que funcionava o casamento daquela época? O casamento semítico, né? O processo começava e ele tinha praticamente 3 fases, o casamento judeu. 3 etapas, 3 momentos. Se você estuda a Bíblia, você vê quando Abraão cumpre essas 3 etapas na vida de seu filho Isaac. Jacó cumpre também essa etapa na vida com Raquel. E o que acontece? Quando Abraão manda o seu servo ir lá buscar a noiva para o seu filho Isaac, e essa noiva vem e é celebrado o casamento, as bodas, a consumação da aliança. Jacó, ele vai até Labão e ele passa pelo processo. Ele escolhe a noiva e ele trabalha 7 anos para depois receber a noiva. E ali ele consumar o casamento, a aliança com a noiva. Era a cultura deles, o processo do casamento. E eu preciso te ensinar essa cultura para você entender o que Jesus está querendo falar conosco. A cultura, ela passa pelo primeiro processo, que seria a escolha. A escolha da noiva. E o acordo feito entre a noiva, entre o pai da noiva e o pai do noivo. Então, isso é chamado de Sid Shurim. Sid Shurim. Eu não sei falar muito bem o hebraico. Eu acho que é isso aí. Sid Shurim. Shurim, sei lá. É isso. No antigo, presta atenção nisso. O pai escolhia e aliançava com o pai da noiva, e ali o pai pagava o dote para a noiva. Pagar o dote não é uma transação comercial. Não é uma questão de compra e venda. Eu preciso entender isso. O dote era uma declaração pública de valor. Era o valor que o noivo calculava que a noiva tinha para ele. O noivo, ele olhava para a noiva e fala, ela para mim, ou tem valor ou não tem valor. Então o dote não era uma transação comercial. Era mais ou menos assim, era quanto que o noivo estava disposto a pagar para ter aquela noiva com ele. Para ter aquela pessoa com ele. Esse era o processo. E ali havia realmente assim, uma entrega de valores que valorizava a noiva. O valor da noiva não era com base no que a noiva pensava, era com base no que o noivo pensava. Escute uma coisa, o meu e o seu valor, não sou eu que determino. Foi Jesus que determinou o quanto que eu sou valorizado por Ele. Quanto que eu tenho valor por Ele, quanto que a igreja é valorizada por Ele. E ali havia o moar. O que é o moar? Moar era o pagamento do dote. Fazia-se o pagamento do dote e a primeira etapa da Sid Shurim, acho que é isso.
acontecia. Primeiro processo. O noivo ia lá e celebrava o acordo. Sidushim celebrava o acordo. Primeira etapa. Quando se celebrava o acordo, o noivo não saía já casado. Ele simplesmente pegava uma taça de vinho e os dois tomavam a taça de vinho, selando o acordo. Nesse momento, eles oficialmente já estavam casados. Só que tinha o segundo processo. O segundo processo era: o noivo não levaria a noiva, o noivo voltaria para a casa do pai para preparar os aposentos da noiva. Que seria o segundo processo, que é o Kiddushim. Segundo processo. Ele voltaria para a casa do pai e ali ele iria preparar os seus aposentos. Os aposentos nupciais. Ele iria preparar a mansão nupcial. Ele ia preparar o ambiente da noiva. Ele ia preparar o lugar para a chegada da noiva. A tão esperada, ansiosa chegada da sua noiva. Enquanto o noivo voltava para a casa do pai para preparar esse ambiente da noiva, acontecia um processo também na noiva. A noiva, ela estaria aguardando o noivo voltar para buscá-la e estar com ele para sempre. Então, olha só, depois do dote pago, os noivos entravam nessa segunda fase. O noivo se despedia da noiva e voltava para a casa de seu pai, para construir a chuppah, que é os aposentos da noiva. Escute, quando isso aconteceu, a noiva permanecia na casa dos pais dela. E o que a noiva estaria fazendo durante esse processo? A noiva estaria preparando o seu enxoval. A noiva estaria se preparando para o dia do seu resgate. O dia que o noivo viria buscá-la. A noiva, ela ficava costurando as suas vestes. A noiva, ela ficava preparando as suas vestes. A noiva ficava se preparando, se produzindo, se cuidando, se santificando, se separando para esperar a chegada do noivo. Esse era o coração dela, essa era a expectativa dela. Ela tinha que se manter pura, consagrada. A noiva, ela se preparava e se mantinha exclusiva para o noivo. Alguém chegaria e falaria: eu quero casar com ela. Não, eu já tenho meu noivo. Eu quero ela. Não, eu já tenho meu noivo. Essa moça é muito bonita. Eu já tenho meu noivo. Eu já estou conquistada. Eu já estou aliançada, eu já tenho meu noivo. E a noiva ali, ela começava a cultivar essa expectativa, cultivar essa esperança, cultivar essa paixão, cultivar esse momento e aguardar o tão esperado momento da noiva. A santidade da noiva apaixonada não é um fardo pesado de regras, mas a noiva guardando o seu coração porque sabe que o seu noivo voltará. E esse processo às vezes duraria 1 ano. Era 1 ano de processo. A espera da noiva. Nós estamos vivendo esse momento. Nós estamos vivendo Kiddushim. Nós estamos vivendo o momento da espera. Aguardando. Mas não é esperar por esperar, não. É nos santificar. É nos apaixonar. É nos envolver com o coração do noivo. É já nos envolver com a expectativa do noivo.
é já nos envolver com que o noivo é apaixonado, é nos envolver com aquilo que o noivo se envolve, é estar já pronta e totalmente já entregue para a rotina da cultura que o noivo vai nos levar. O noivo tem uma cultura, o noivo tem um reino, o noivo tem um reino e eu preciso já absorver e viver essa cultura. Era o que a noiva estava fazendo durante a espera. É o que nós precisamos fazer. E por último, o Nissuim. O que seria o Nissuim? O Nissuim era quando o noivo terminou de preparar o ambiente. E o noivo também com aquela expectativa. Como eu estou ansioso a encontrar a minha amada, a minha noiva, a minha querida e apaixonada noiva. 1 ano sem vê-la. 1 ano sem falar com ela, porque não tinha celular na época. Não tinha WhatsApp para fazer uma chamada de vídeo na época. Nem tinha correios na época. Você que é da minha época, eu lembro que para a gente conversar com alguém, era um luxo, a gente tinha que ir numa praça onde tinha um orelhão para a cidade toda. Aí o cara falava, fulano vai te ligar tal dia e tal hora, esteja lá. Aí a gente tinha que ir tal dia e tal hora, ficar esperando lá. Aí às vezes tinha fila de gente esperando, porque outros também iam ligar na mesma hora. Aí quando tocava, aí todo mundo ficava, eu, ligava fulano. Não é eu não, vai ligar daqui a pouco. Então era todo mundo compartilhando o orelha. Quem é dessa época? Você conhece isso? Imagina a paixão que esse noivo não estava. Imagina a paixão que essa noiva também não estaria. Porque não tem... Corte. Isso que era corte. Preste atenção nisso. O que seria o Nissuim? Escute aqui, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. O que seria o Nissuim? A noiva ficava com a espera. Quantos aqui sabem da parábola das 10 virgens? A parábola das 10 virgens já conta essa história. De repente a Bíblia fala, eu vou te contar, o primeiro toque do chofar, da trombeta. A Bíblia fala que o noivo não tinha dia, não tinha hora, a noiva não sabia que dia nem que hora que o noivo ia vir buscá-la. Por isso ela tinha que estar pronta todos os dias, a todo momento. Ela tinha que estar com a mesma expectativa dia após dia. Ela tinha que estar com a mesma motivação dia após dia. Ela tinha que estar com a mesma paixão dia após dia, porque ela não sabia que dia que o noivo viria. Ela tinha que estar com a santificação, com a sua pureza, com a sua exclusividade. Essa palavra para mim ela é muito forte. Uma noiva exclusiva para o noivo. Para o noivo. Exclusiva, apaixonada. Ninguém tirava essa expectativa dela. E a Bíblia diz que o noivo chegava de repente. E sabe como que o noivo avisava que ele chegava? Ao tocar a trombeta. É o mesmo que a Bíblia diz que Jesus voltará nas nuvens ao toque da trombeta. E eu não sei qual que seria a entonação do toque, qual que seria, como que fala, tipos de toque, Wes? Eu não sei que tom que era o toque, que jeito que era o toque, mas eu imagino, deixa eu tentar fazer o toque. É o toque da trombeta. O que seria o primeiro toque da trombeta? É o noivo avisando para a noiva, eu estou chegando. Eu estou vindo te buscar. O nosso momento está chegando para nós estarmos juntos. E talvez o toque seria mais ou menos assim, ó.
Talvez seria esse o toque. Todos os dias a noiva acordava com a lamparina. E detalhe, o noivo chegava sempre, era cultura, à noite. O casamento hoje, que nós realizamos, não é à noite? Então tinha essa cultura, o noivo chegava à noite. Então a noiva ficava acordada, com a lamparina acesa, tentando ouvir o toque. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Imagina quando esse toque chegava. Quando esse toque chegava e alcançava os ouvidos da noiva. Meu noivo chegou. O meu noivo chegou. O meu noivo chegou. Eu vou partir com ele. A noiva tinha que estar apaixonada todos os dias. A noiva tinha que estar santificada todos os dias. A noiva tinha que estar pronta todos os dias. Porque ela não sabia que hora que ia vir um toque. Ela não sabia que dia que o noivo vinha buscá-la. O chofar, a trombeta, ela tinha essa particularidade, anunciar a chegada do noivo. Por que que eu falo que esse chofar ele é profético? Ah, como eu sonho ouvir o toque das trombetas, Jesus no ar, chamando a igreja para o arrebatamento. Eu fico imaginando, será que vai ser um som como esse? Será que vai ser o som da trombeta, vai ser como esse? Existem outros tipos de toque que esse chofar faz. É o toque da guerra, do exército. Eu falei para você também sobre, domingo passado, sobre as 4 faces da igreja. Uma das faces é a noiva como exército, é a igreja como exército. No outro dia eu vou te mostrar como que talvez seria o toque para o exército de Cristo. O sentido do toque do exército. Hoje eu estou falando da noiva. O toque que o noivo chegou. Alguém avisa para a noiva: eu escutei um som. Ruim. Imagina você ouvindo esse som. Seu noivo chegou. Parece, escute para mim aqui. Me dê sua atenção, por favor. Me dê sua atenção, por favor. Lembra que eu disse para você? Lembra que eu disse para você que eu estava orando e eu senti uma dor? Mas nós não estamos falando de paixão, de resgate. Por que sentir dor de relacionamento? Escute uma coisa. Da parte do noivo, ele está com a expectativa da chegada do dia que ele vai vir buscar a noiva. Mas vamos ser honestos. A noiva sequer está se preocupando com esse dia. A dor que talvez Jesus queria que eu transferisse para a igreja seria a dor de uma noiva negligente. Talvez seria a dor de uma noiva não apaixonada mais. Talvez a dor que Jesus queria mostrar para mim seria a dor de uma noiva que está desinteressada do noivo.
E eu comecei a perguntar, Senhor, mas que razões uma noiva perderia o interesse pelo noivo? Escute uma coisa aqui, olha aqui para mim. E eu quero falar diretamente para alguns corações nessa noite. Você como igreja, que é noiva de Jesus, deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim. Você não está mais apaixonado como você era antes. A correria da vida, a pressão da vida, a decepção com as pessoas roubou a sua paixão pelo noivo. Eu conheço, sei de muitas pessoas e não sei a história de todo mundo aqui claramente. Mas eu posso afirmar que você não é mais apaixonado como você já foi um dia pelo noivo. Por que você não é mais apaixonado? E eu vou te mostrar que você não está mais se preparando com expectativa para a volta do noivo. Você na realidade está decepcionado porque algumas pessoas te machucou. Se eu fosse o noivo, eu não aceitaria isso. Se eu falasse para você como noivo, eu não aceito isso, porque eu sou apaixonado por você. Eu te amo, noiva. Eu te amo, igreja. Eu entreguei minha vida por você. Eu paguei um preço alto por você. Eu não aceito você não estar apaixonada por mim. Eu não quero uma noiva fria. Eu não quero uma noiva apática. Eu não quero uma noiva que não tem expectativa em mim. Eu não quero uma noiva que não me admire. Eu não quero uma noiva que não queira estar comigo. Se eu fosse o noivo, eu falaria isso. Se eu fosse o noivo, eu falaria mais ainda. Eu não quero mais saber da igreja. Eu não quero mais saber da obra. Eu não quero mais saber de Jesus. Eu não quero mais saber porque as pessoas me decepcionaram. Se eu fosse o noivo, eu falaria. Por que você deixou o seu coração se decepcionar? Mas as pessoas, eu confiei nas pessoas, Jesus falou. Eu falaria para você. Eu não falei para você colocar seu coração nas pessoas. Eu falei para você colocar o seu coração em mim. Devolve o seu coração para mim, porque eu não te feri. Eu nunca fiz nada contra você. Por que você não está mais apaixonado por mim? Eu nunca te decepcionei. Eu nunca te maltratei. Eu nunca te excluí. E hoje você não me ama mais porque outro te feriu. Volta o seu coração para mim. O que importa é eu e você. Se eu fosse o noivo, eu falaria isso para você. Como Jesus está ferido, como Jesus sente dor no coração, porque você hoje trata a obra dele com indiferença, porque você colocou o seu coração na mão de uma outra pessoa. Você colocou sua expectativa na mão de outra pessoa. Você colocou sua paixão, seu sentimento, a sua vontade, o seu primeiro amor. Você colocou na mão de uma outra pessoa e essa pessoa não valorizou você. Essa pessoa não valorizou o que você é para Jesus. E hoje você não quer mais saber do noivo. Mas não foi o noivo que te machucou. Não foi o noivo que te feriu. Não foi o noivo. O noivo não merece a sua indiferença. O noivo não merece a sua frieza. O noivo não merece. Põe a outra imagem para mim, por favor.
Essa imagem que você está vendo, ela revela o mesmo processo que Jesus fez com a igreja. Jesus, ele fez o acordo com a igreja. Ele veio aqui na terra. Ele pagou um preço pela noiva. E ele falou: eu estabelecerei a minha igreja. A igreja é a noiva de Jesus. Nós lemos: Jesus se entregou pela noiva como um marido apaixonado. Jesus está na glória ainda apaixonado. Mas eu acredito que Jesus vê o nosso coração aqui na terra. Eu vejo a dor no coração de Jesus de não ver algumas pessoas não mais apaixonadas por Ele. Olha o que Jesus faz. O acordo representa o Sidshushin, que é o preço pago pela aliança. Atos capítulo de número 20, versículo número 28, diz assim, ó: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar a igreja de Deus, que Ele resgatou com seu próprio sangue. O dote que Jesus pagou foi altíssimo. Não porque eu e você valemos isso, mas foi o preço que Jesus se disponibilizou a pagar por sua igreja. Seu sangue, sua vida. Jesus se entregou pela igreja, por você, ao ponto de falar assim: eu dou a minha vida por você. Em troca de quê? Em troca da sua indiferença hoje? Em troca da sua frieza hoje? Em troca da sua apatia hoje? Eu acredito que Jesus não fez isso para receber essa frieza da igreja hoje. A igreja nos últimos tempos está fria porque o coração delas está em outros lugares e não no Sidshushin, sei lá onde que é estranho. O coração da noiva não está mais no noivo. A expectativa da noiva não está mais no noivo. A sua expectativa está na meta que você vai ter que bater no final do mês. A expectativa sua é nas conquistas que você vai ter no final do mês. Seu coração aos poucos está sendo roubado do noivo. Aos poucos, a exclusividade sua não é mais para o noivo. Você está se dividindo por 10, 20, 30. As suas expectativas estão sendo compartilhadas com outras coisas e não só com o noivo. Você não está sendo aquela noiva tão esperada pelo noivo apaixonada. Eu, como pastor, eu falo mesmo que o Paulo está fazendo assim: olhar por vós e por todo o rebanho. Paulo está falando assim: preocupa com o rebanho, mostra para o rebanho, fala para o rebanho, desperta o rebanho. Desperta o rebanho. Relembra a noiva. Ei, você é noiva. Você tem um noivo. Eu não estou aqui. As pessoas estão falando que o discipulado é cuidar de pessoa. Não tem nada a ver isso. Discipulado é tirar você da inércia. Discipulado é colocar o propósito dentro de você. É fazer você se movimentar. É fazer você acordar. É te despertar para o noivo, para a chegada, para a volta do noivo. É te despertar para você se adornar, para você se preparar, para você se apaixonar todos os dias. Todos os dias, apaixonar, com a expectativa lá em cima, alta, porque o nosso noivo vai vir. Meu noivo vai vir. Ele não mente, ele não me engana, ele não me engana. A igreja Vida Nova não vai ser apática. Não vai ser. Nós não vamos ser frios.
Nós vamos ser apaixonados todos os dias. Todos os dias. Nós vamos valorizar a paixão do noivo, a entrega do noivo, o preço pago por mim. Nós vamos valorizar isso. Nós vamos andar em santidade. Nós vamos fazer alguma coisa. Mas nós vamos corresponder ao amor do noivo. Eu quero corresponder. Volta logo. Eu quero corresponder ao noivo. Eu quero que você corresponda também. Eu quero que você se desespere pelo noivo. Eu quero que você se apaixone de novo. Eu quero que você se entregue de novo. Eu quero que você se renda ao noivo novamente. E não coloca mais sua expectativa em outras coisas, em outras pessoas. Põe a sua expectativa no noivo. No noivo. Ei, não entrega o seu coração para mim. Eu não sou digno do seu coração. Eu não posso roubar o seu coração do noivo. Eu não posso deixar você se prender emocionalmente comigo, porque eu não sou o seu noivo. Eu estou aqui para te falar: santifica, se prepara, trabalhe, haja, espera o noivo. Eu estou aqui para te encorajar, eu estou aqui para te desafiar, eu estou aqui para te falar: não para, não põe suas emoções em mim, porque eu vou te ferir, eu vou te magoar, eu vou te decepcionar, porque eu não sou seu noivo. Nós estamos aqui unidos. Eu quero a sua honra, eu quero o seu respeito, mas eu não quero a sua paixão por mim. Eu quero a sua paixão por Jesus. Eu não quero que você faça as coisas por mim. Não faça, não faça, não faça por mim. Não faz. Eu não mereço nada seu. Quem merece é o noivo. É o noivo. É Ele que pagou o preço por você. É Ele que morreu por você. É Ele que merece. Ele merece o seu esforço. Ele merece o seu trabalho. Ele merece suas contribuições. Ele merece a sua vida. É Ele. Você vem orar de madrugada aqui, não venha porque eu pedi, vem porque o noivo merece. Se você está tocando, não toca porque eu estou te cobrando. Toca porque você é apaixonado pelo noivo. Volta logo. Eu estou cansado Não de vejo ver as a pessoas hora de te ver. indiferentes pelo noivo. Volta Ele logo. não merece. Ele não merece. Não vejo a Escute. hora de te ver. Efésios capítulo 5, 25 diz assim: vós maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A Bíblia está falando que Jesus, Ele se entregou por você com força, sem reserva, sem nenhuma restrição. Jesus, Ele provou para você que te ama. O que você é capaz de fazer para provar que ama Ele? O que nós, como igreja, como noiva, somos capazes de fazer para provar Jesus? Eu me correspondo ao seu amor. Porque Jesus entregou foi pela igreja. Pela igreja. Por mim, por você. A igreja é muito valorizada por Jesus, mas ela não é valorizada pela própria igreja. Jesus valoriza ao extremo a igreja,
mas você não se valoriza. Como noiva, você não se valoriza. Como noiva, você não se prepara. Como noiva, você não se posiciona. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Nem aquela canção faz sentido para nós mais. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Essa canção não faz sentido para nós, porque nós não estamos nem sequer preocupando com o noivo. O noivo vai voltar. Ah, é? Que bom. Ah, o noivo está vindo. Ah, é? Que bom. Ah, o noivo. É, que bom. A parábola das 10 virgens não está falando de quem está no mundo, está falando de quem está dentro da igreja. Tem um grupo que está apaixonado, mas tem um grupo que deixou a lamparina apagar. O que eu estou querendo te falar é: ei, acende a sua lâmpada, que ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Se lambuza no azeite. Se lambuza no azeite. Se enche do azeite. Encha-se do azeite. Ainda dá tempo. Se apaixona de novo, porque ainda dá tempo. O noivo não veio ainda. A trombeta ainda não tocou. Vamos todos acender nossa chama, acender nossas expectativas, acender nossas paixões e aguardar o noivo. Espera lá. Eu tenho uma coisa para te contar. Você não vai ser um desses. Quem aqui já viu falar desse assunto que eu vou acabar de falar aqui? Quem aqui já ouviu falar de Oséias e Gomer? Escute. Isaías, projeta para mim, por favor. Isaías capítulo de número 54, verso de número 5. Isaías capítulo de número 54, verso de número 5. Jesus fez o acordo, pagou o preço na cruz. Ele está esperando o tempo dele vir. A igreja tem que esperar o tempo dele voltar. E a consumação vai ser na eternidade. Só que tem uma coisa: Jesus não foi o único a usar o romance da noiva para representar o relacionamento das pessoas com Ele. O próprio Deus também utilizou o casamento como sendo também uma forma dele falar: eu preciso mostrar para vocês como que eu me sinto como Deus e como que Israel está se comportando. Isaías 54, verso de número 5 diz assim, ó: pois aquele que faz o seu marido, aquele que fez é seu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Isaías está falando para Israel: aquele que fez tudo isso por você, ó Israel, é o seu marido, é o Senhor dos exércitos. Deus também se apresentou para Israel como sendo marido de Israel. E ele diz assim: o Senhor dos exércitos é seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. É o seu marido, Israel. Preste atenção. Baixa aí. Aconteceu uma situação. Já estou terminando. Aconteceu uma situação que Jesus, ou seja, Deus, teve que chamar o profeta e falar: eu quero que você mostre para o povo o que o marido sente quando a esposa não corresponde com ele. E olha o que Deus chama o profeta Oséias. Projeta para mim, por gentileza. Oséias capítulo de número 1, versículo de número 2. Deus chama o profeta Oséias, fala: profeta, vem aqui, eu quero que você faça uma coisa. E Deus chama o profeta Oséias e fala: quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome para você uma prostituta como esposa e tenha filhos resultantes da prostituição, porque esta terra se prostituiu constantemente, afastando-se do Senhor.
Vou te explicar isso. Deus chama o profeta e fala para ele: eu quero que você faça uma coisa para mim. Profeta: sim, Senhor. Pode falar que eu vou fazer. Vai lá no prostíbulo, escolhe uma mulher e casa com ela. Talvez o profeta fale: Senhor, é o Senhor mesmo que está falando comigo? Sim, sou eu. Certeza que é o Senhor? Sim, sou eu. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Israel é minha esposa. Vai lá no prostíbulo e toma uma esposa lá do prostíbulo. E não só case com ela, mas eu quero que você se entregue para ela, se apaixona com ela e tenha filhos com ela. Construa uma vida com ela. O profeta: tá bom, vou fazer isso. O profeta foi lá no prostíbulo e tomou uma senhora que estava lá no prostíbulo, uma prostituta. Tomou ela: vem, eu vou ser o seu marido, vamos para minha casa. Ele tomou a prostituta, levou para casa. Certamente cuidou da prostituta, certamente amou aquela prostituta. E por ser tão apaixonado por ela, teve intimidade com aquela prostituta e teve 3 filhos com aquela prostituta. Era o que Deus queria que o profeta fizesse. Deus estava falando para o profeta: eu quero que você viva essa experiência. Eu quero que você me entenda. Depois eu vou te falar o que eu quero falar com você. Presta atenção. Aconteceu que depois de 3 filhos com aquela prostituta, uma vida criada com ela, talvez o profeta já tinha ensinado ela a amar a Deus. Ela não tinha mais aquela questão mais de prostituição. Agora era uma mãe de família. 3 filhos, casada com um homem de Deus, profeta, casa de Deus. E aconteceu um fato. Oséias capítulo de número 2, versículo de número 5. Oséias capítulo de número 2, versículo número 5. A mãe deles se prostituiu. Agora o profeta estava falando com Deus, e Deus falando: a mãe dos seus filhos voltou para a vida de prostituição. Aquela mulher que o profeta tanto amou, casou, investiu, agora voltou de novo para a prostituição. Engravidou deles e está coberta de vergonha. Ela não só voltou para a prostituição, mas aquele homem que ia lá só para fazer um programa, agora engravidou a esposa do profeta. Engravidou a esposa do profeta lá no prostíbulo, porque a esposa largou um lar, largou uma vida com o profeta, uma vida com Deus, e voltou às suas práticas de prostituição. E aí Deus está falando com o profeta, falando: ela engravidou deles, está coberta de vergonha, pois ela diz: irei atrás dos meus amantes, que me dão comida, me dão água, me dão lã, me dão linho, me dão azeite, me dão bebida. Ela teve saudade dos seus amantes, saudade do pecado, saudade de uma vida longe de Deus, saudade de uma vida de prostituição. Ela largou os seus filhos, largou o seu esposo, largou o seu Deus, largou a sua vida e voltou para se entregar nos braços daqueles que iam pagá-la só para ter uma noite de prazer. E eles engravidaram ela, eles humilharam ela. O profeta vai e fala com Deus: Deus, olha aí o que o Senhor fez comigo. Olha o que o Senhor fez eu passar. Eu agora estou com 3 filhos, sem a minha esposa está lá no prostíbulo, se prostituindo, engravidou. O que eu vou fazer? Que vergonha que o Senhor fez eu viver. Olha o que o Senhor fez eu viver. O que eu vou fazer agora, Deus? Oséias capítulo de número 3, versículo número 1. Deus responde ao profeta. Oséias 3, verso 1. E o Senhor me disse: vá, trate novamente com amor a sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera, ame-a
como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e amarem os bolos sagrados de uvas passas. Próximo. Por isso eu a comprei por 15 ciclos de prata, e um homer, e um letek de cevada. Então eu disse a ela: você viverá comigo por muitos dias, não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu farei o mesmo com relação a você. O que é isso? O profeta: Deus, olha a vergonha que eu estou vivendo, o que eu vou fazer? Deus fala: vai lá no prostíbulo e resgata de novo a sua esposa. Vai atrás dela. E quando você chegar lá, compre ela de volta. O profeta foi lá no prostíbulo, comprou de novo a sua esposa, pagou um preço para aquela prostituta, pegou ela e falou assim: ame ela novamente, leva ela de volta para sua casa e diga: você viverá comigo por muitos dias, não será mais prostituta, eu não te vejo como prostituta, mesmo você ter voltado, mas eu tenho paixão por você, eu sou apaixonado por você. O que Deus estava querendo fazer o profeta entender? Deus falou assim: profeta, eu quero que você sinta a dor que eu sinto quando Israel me trai com outros ídolos. Eu quero que você sinta a dor que eu sinto quando Israel me trai com outros deuses. Deus estava tratando, quando você abandona o noivo, Deus estava tratando como sendo um pecado de prostituição. Abandonar a igreja, abandonar a fé, abandonar o chamado, abandonar a sua paixão por Ele, por outras coisas. Deus está falando, é como se fosse uma prostituição. Você está se prostituindo com outras coisas. Você não está exclusivo para mim. Deus quis mostrar para o profeta: Israel não está apaixonado por mim. E tanto é que não estava apaixonado, que precisou de Jesus fazer como o profeta Eséias. Vim aqui resgatar de novo Israel, mas não agora Israel, a resgatar a sua igreja. Pela segunda vez, Deus chega na igreja e fala assim: eu te amo, eu não vou te tratar como pecadora, eu não vou te tratar como negligente, eu não vou te tratar mais como... Eu estou aqui para dizer que eu vou ficar com você, eu quero é você. Apesar de muitas vezes nós como igreja não estarmos apaixonados por Jesus, mas o que a Bíblia me fala? Que Jesus ainda está apaixonado por mim, está apaixonado por nós, e Jesus não vai deixar a nossa aliança morrer. Ele disse: eu vou voltar e vou te resgatar. Eu estou apaixonado. Não importa o que fez você se esfriar, não importa o que fez você desanimar, eu estou aqui como um homem de Deus. Volte a se apaixonar por Jesus. Fica de pé, por favor.